noite para você. Que bom que você veio à casa de Deus para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra dele e da vontade dele para o nosso viver. Esse é o momento em que nós temos os pedidos de oração. Hoje foi o primeiro dia da semana, certamente um dia corrido, não foi? Um dia cheio de altos e baixos, muitas vezes com informações boas ou ruins. Mas que bom que você está aqui porque você venceu. Venceu mais esse dia em nome de Deus. Louvado seja Deus por isso. Esse é o momento de você colocar os seus pedidos na mão de Deus aqui na caixinha de oração. Se você trouxe o seu pedido, pode vir aqui à frente, coloque os seus pedidos aqui na caixinha de oração, pode retornar para o lugar que nós iremos orar pelos seus pedidos, tá bom? Por favor, pode vir. Quem tiver algum pedido, pode vir, coloque aqui. Nós precisamos confiar que Deus ele escuta as nossas preces, as nossas orações, não é verdade? A gente se faz grande quando nós dependemos únicas e exclusivamente de Deus. Qualquer momento, qualquer situação que nós temos, entrega na mão de Deus e Deus vai fazer maravilhas para a sua vida. Pode ter certeza disso. Deus é bom em todo o tempo e mesmo na angústia, na aflição, Deus ampara e protege você. Tá certo? Tem mais alguém com algum pedido? Tá vindo um. Se não deu tempo de escrever, depois, no final do culto, pode colocar aqui. O pedido vale do mesmo jeito, tá? Deus atende o teu pedido de qualquer forma. Vamos orar ao nosso Deus? Curve sua fronte, do jeito que você está mesmo. Curve sua fronte, feche os seus olhos e falemos com o nosso Deus. Pai Santo, Deus de amor todo-poderoso, louvamos o teu nome porque nós estamos aqui na tua casa de oração. Obrigado porque Deus Espírito Santo tocou na nossa vida e nos trouxe até aqui para aprendermos lições grandiosas do teu amor por nós. Senhor, acabamos de colocar alguns pedidos na caixa de oração. Outros ainda estão escrevendo e todos nós também temos pedidos que estão escritos nas paredes do nosso coração. Lhe pedimos, Senhor, olhe pelos nossos pedidos. Que o Senhor supra as nossas necessidades de acordo com a tua vontade. Que o Senhor nos ensine o teu querer para que possamos viver a realidade da tua graça na nossa vida. Abençoa-nos e unja-nos. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bom que você está aqui conosco para compartilhar a palavra de Deus. Hoje, tá pronto aí, moçada? Pronto? Beleza. Hoje, o tema dentro das verdades do amor vivo é: se eu não ligar, não funciona. É para dar o suspense, tá, gente? Tchananã. Ah, tá aí. É isso daqui. Alguém sabe que símbolo é esse? Não. É o símbolo da Trindade. E hoje nós vamos falar sobre a divindade. A Trindade é algo um pouco mais fechado. Quando nós falamos em divindade, falamos em algo maior. Existem tratados teológicos dessa grossura assim, e não são poucos, são vários, falando sobre quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Bem, os teólogos escrevem
milhares e milhares de páginas para entender quem é Deus. E até agora não conseguiram chegar num senso comum. A Bíblia revela quem é Deus e revela várias faces. Eu gosto da definição de Deus de 1 João 4,8. Muitos de nós sabemos, né? Deus é amor. Mas aí você vai escrever essa definição ou vai dissertar sobre essa definição? Eu acho que nem todos os papéis do mundo, como de João, conseguiriam revelar o amor de Deus. Uma escritora adventista chamada Ellen White diz no livro História da Redenção que passaremos a eternidade inteira estudando quem é Deus e o seu amor por nós. E a eternidade é um pouquinho de tempo, não é? Um bocadinho só, que nós iremos estudar sobre a divindade. Bem, vamos contextualizar sobre a divindade e depois nós vamos ir direto na Bíblia, ok? Ontem nós tivemos poucos textos bíblicos. Hoje também nós teremos poucos, na base de uns 60, 70. Então a gente tem que correr. Brincadeira, mas está quase chegando lá, tá? Nós teremos na base de uns 30, 35 versículos da Bíblia para nós lermos, tá bom? Primeira coisa, a humanidade, ela tem uma compreensão de Deus gradual. De acordo com o entendimento da humanidade, a humanidade começa a entender Deus. De acordo com a evolução da humanidade, a humanidade começa a entender Deus. Como assim, pastor? Explica melhor. Vamos lá. Nos primórdios da civilização, culturas mesossuméricas, cananitas, eles tinham seus deuses e a compreensão de deuses através de fenômenos meteorológicos. Quem eram os deuses das primeiras civilizações? O deus chuva, o deus sol, o deus noite, o deus dia, o deus frio, o deus neve, o deus calor e assim por diante. Eles achavam que Deus eram os fenômenos meteorológicos, os fenômenos climáticos, estações do ano e assim por diante. Com a evolução social, cultural da civilização, a compreensão de Deus começou a mudar. E aí entra as civilizações mais cultas, como civilizações gregas, a civilização romana. E aí os deuses, o panteão, principalmente grego, romano, começa a ter uma nova forma de Deus. Na maioria das vezes, Deus vinculado às emoções. A deusa do amor, Afrodite, o deus da ira e da guerra, tá certo? O deus da discórdia, Hades, o deus da morte e assim por diante. Então você percebe que Deus agora está mais vinculado às emoções. Quando a filosofia começa a dar razão, começa a dar interpretação para responder perguntas, quem eu sou, da onde vim, para onde eu vou, e responder coisas mais heterogêneas, coisas mais abstratas, heterogêneas não, mais abstratas, começa a se entender os deuses como vinculados à minha emoção, à sua emoção. Aí depois, com o passar da evolução, depois da Idade Média, o começo do Iluminismo, a Renascença do século XVII,
o começo da ciência propriamente dita, a humanidade começa a vincular Deus, mas em coisas, objetos, mas também em filosofia de vida. O seu Deus hoje é o seu trabalho. O seu Deus hoje é o status. O seu Deus hoje é o dinheiro e assim por diante. E começam a vincular isso. Quando nós vemos essa graduação de quem é Deus e essa evolução de quem é Deus, e a humanidade buscando entender quem é Deus e nunca chegando à razão primária de quem é Deus, da essência de Deus, a gente começa a entender uma coisa, que quanto mais tenta entendê-lo, menos se entende. Então acho bom a gente parar por aqui e ir embora, porque Deus é incompreensivo, certo? De forma nenhuma. Deus, ele se revela, tá certo? Deus, ele busca, tá certo? O entendimento. Deus, ele é triuno, tá certo? Quantos deuses existem? 1, 2, 3, 20, quantos? 1 ou 3? 3 ou 1? Uma coisa é certa, a gente consegue explicar Deus? Consegue explicar a Trindade? Não. Por mais que nós usemos exemplo, por mais que nós tentemos colocar a Trindade dentro de palavras, é impossível. Como é impossível uma lagarta explicar a teoria da relatividade? Como é impossível uma minhoca falar sobre buracos negros, os buracos de minhoca espalhados no universo? É impossível isso acontecer. É impossível nós entendermos. Existe muita discussão quem é Deus. Algumas religiões falam que Deus é um só. Jeová, Deus Pai, Yahvé. Outras falam que Deus são 2. Outras falam que Deus são 3. O que a Bíblia fala? Algumas pessoas dizem, os segmentos teológicos, e isso começou lá na época de João, o discípulo. Começa a se falar lá na época de João que Jesus não era Deus e que Deus era um só e que o Espírito Santo é um filho de Deus porque é uma força e assim por diante. O que a Bíblia fala de quantos deuses tem e quem é Deus? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 3 então para ver? Mateus capítulo 3. Evangelho de Mateus é o primeiro evangelho da Bíblia. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem tem a Bíblia igual a minha, está na página 933. 933. Quem tem a Bíblia igual a minha, página 933. Amém? Vamos ler aqui. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós vemos, no batismo de Jesus, Deus de forma triuno. Jesus, Espírito Santo e Deus o Pai. Ok? São 3 pessoas na Trindade. Agora nós vamos lá para Mateus 28, 19. Evangelho de Mateus, o mesmo livro, capítulo 28, versículo 19. O que diz lá? 28, 19. Página 975.
Portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em quê? Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a gente vê 3 também. A fórmula batismal é uma das fórmulas mais sagradas que existem na Bíblia. E nós vemos que Deus, ele fala, Jesus, ele diz, vocês vão e vão batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só a bênção paulina em 2 Coríntios 13:13. Vamos ler junto? Lê comigo aqui. A graça... Não, peraí. É ler junto. Eu e você e eu. Vamos lá? Bota a força no pulmão aí. Eu estou falando mais alto que vocês, gente. Vamos lá, agiliza aí. Não por nada, tá? Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 2 Coríntios 13:13. Paulo, ele diz também, ele abençoa a igreja na tríplice deidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ok? É a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Aqui nós vemos também, presta atenção, Paulo, ele é fantástico. Não é à toa que estudou aos pés de Gamaliel, mas isso também é a junção do esforço humano com o poder divino, os escritos de Paulo. Aqui nós vemos uma coisa, nós vemos Paulo dividindo didaticamente e funcionalmente a Trindade. Jesus é o advogado que nos dá a graça. Deus é o juiz de amor e o Espírito Santo é o intercessor que está conosco presente nos dando a comunhão. Aqui nós vemos as funções da Trindade divididas no plano da redenção através da palavra graça, amor e comunhão. É o trabalho de cada um na nossa vida. E se um deles faltar, não tem salvação para a gente. Entenderam? Vamos lá? Outro texto. 1 Pedro. Aqui é a bênção petrina, né? Podemos falar assim. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. A eleição que você teve para ser salvo em Cristo Jesus, ser salvo em Deus, precisa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pedro também usa a didática da funcionalidade da divindade para a nossa salvação, tá certo? Pedro, ele comenta que a salvação vem através de quem? Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, tá certo? Judas também vem falando, tá certo? Ele traiu Jesus e ainda escreve bonitinho, não é verdade? Você vê que não é esse Judas? Olha só, e eu pensava até hoje que era o Judas que traiu Jesus. Olha, esse Judas aqui, que é o evangelho de Judas, é a carta de Judas, tá? Esse Judas que está na Bíblia não é o Iscariotes, tá? A gente tem que colocar isso na mente. É outro Judas. Então esse daí a gente pode ler, viu? Por isso que está na Bíblia. Diz assim: mas, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então Judas também, ele usa a Trindade como forma de incentivo para a salvação, tá certo? Deus Pai, ele é divino.
E nunca ninguém teve dúvida disso. A humanidade inteira, ela concorda, todo cristão concorda, que Deus Pai é Deus. Nunca ninguém viu Deus. E mesmo assim, todo mundo concorda que Deus é Deus. Tá certo? Não é errado nós chamarmos Deus Pai de Jeová ou Yahvé. É o nome dele. Podemos chamá-lo. Tá certo? Moisés viu uma parte de Deus o Pai, viu as costas de Deus o Pai. Tá certo? Deus o Pai tem o dedo, então nós temos a convicção que a figura de Deus Pai é a figura humana também, tá certo? Porque Moisés e a Bíblia relata partes de Deus, tá? Agora, quantos deuses existem? 1, 2 ou 3? Hein? Se Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é um Deus menor, um demiurgo, e o Espírito Santo é só uma força? Hein? O que você acha disso? A gente vai continuar vendo, mas antes eu queria falar sobre essa palavra, Elohim. Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos estudar um pouquinho de gramática. Nós temos aqui professor de português? Temos aqui na igreja professor de português? Não? Ufa, que bom! Então, o que eu falar vai valer, viu, gente? Já que a gente não tem professor de português aqui, ufa! Vamos lá. Gênesis 1, 26. Todo mundo já achou? Podemos ler? Diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para por aí. Você é uma pessoa inteligente, me ajuda aqui. Também disse Deus. É uma frase no singular ou no plural? Singular ou plural? No português. Singular. Também disse Deus. Qual é o plural de Deus? Deuses. Aqui está no singular. Também disse Deus. Continua. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Está no singular ou no plural? Então o cara que traduziu a Bíblia traduziu mal, não foi? Porque na mesma frase ele usa singular e plural. Está uma discordância semântica tremenda. A concordância de pensamento está zero em João Ferreira de Almeida. É isso? Não. Nós precisamos entender. A palavra Deus aqui, também disse Deus, e a palavra Deus, ela se repete no capítulo 1 inteiro de Gênesis. É essa palavrinha que você está vendo aqui, Elohim. Elohim é a conjugação do verbo El em hebraico. El quer dizer Deus, ok? Eu só não vou conjugar o verbo El em hebraico porque vai demorar muito, tá, gente? Então vocês fiquem aí com a ideia, tá? A palavra Elohim, ela é Deus no plural. Agora tem uma questão. No hebraico, existem dois tipos de plural. No português existe um. Uma coisa é singular, duas coisas é plural, três é o mesmo plural, quatro é o mesmo plural e assim por diante. No hebraico existem dois tipos de plural. O plural dual e o plural múltiplo.
O plural dual é quando você fala em dupla. Exemplo, o casal. O casal, no hebraico, é um plural dual. É só duas pessoas. Óculos é plural dual. O singular é monóculo em português. Tá certo? Então, você vê que existe o plural dual. O plural múltiplo é no mínimo 3. A palavra Elohim é plural múltiplo. A palavra Elohim é plural múltiplo, então no mínimo é 3. E quando nós lemos Gênesis 3, 26, que diz assim, e também disse Deus, João Ferreira de Almeida traduziu direitinho. E também disse Elohim, que é Gênesis 1, 26. Eu falei. É só para ver se você estava prestando atenção. É 1, 26 e 3, 22, está certo. Em Gênesis 1, 26 e 3, 22, a palavra Deus é o quê? Elohim, que é o plural múltiplo. Então, olha como até na gramática Deus se revela. É no mínimo 3. Essas religiões que pregam que o Espírito Santo não é Deus, que Jesus não é Deus, é um Deus menor, pelo menos devia estudar um pouco de hebraico. Porque o hebraico mesmo já revela de forma muito lógica e racional que Deus são 3, no mínimo. Jamais poderia ser 2, porque o plural não é dual. A palavra Elohim é plural múltiplo. Beleza por aí? Vamos lá, está tudo certinho? Então é no mínimo 3 participantes. Deus é Deus, Deus Pai é Deus, ponto final. E Jesus Cristo? Existe desde a época de João, o discípulo amado, até hoje, segmentos religiosos filosóficos que destoam o caráter de Deus, dizendo que Jesus é somente homem, que Jesus é somente Deus, que Jesus é um fantasma num corpo, numa pele de homem, e assim por diante. Jesus, ele é homem ou é Deus? Hein? Ele é homem ou Deus? Ele é 50% homem e 50% Deus, certo? Errado. Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Pastor, ele é 200%? É, mas não pode. Ele pode, você não. Ele pode tudo, não é verdade? É algo que a encarnação de Jesus, que é a expressão maior do amor de Deus por nós, a gente vai estudar no céu, porque aqui na terra a gente não consegue entender totalmente. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas não pode. Ele pode. Aceita isso, ponto final. Dói menos se você aceitar. Tá certo? Aceite isso, não tente entender, tente aceitar. Porque o mistério da encarnação se chama mistério. E é isso. Tá certo? Olha só o que diz São João 1:1. Vamos ler? Todo mundo em voz alta? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é ação, fazer, movimentação. Jesus era o Verbo. E ele estava com Deus e ele era Deus. E sempre existiu
Mateus 1, 23, a anunciação de Maria. Tá certo? A anunciação para Maria. O que diz? Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Emanu, emanação, presença. El, Deus. Deus conosco, Emanuel. Tá certo? Olha outro texto, Isaías 9, 6. O que diz Isaías 9, 6? Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os atributos de Jesus são relacionados aos atributos de Deus também. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto em profecia que Jesus viria, quando no cumprimento profético que Jesus veio, as mesmas características que se usam em Deus, Pai, usam-se em Jesus Cristo também. Tá certo? Romanos 9, 5, o que diz? Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus Cristo é quem? É Deus. Jesus Cristo é Deus. Ok? Vamos um pouquinho adiante. Segundo Pedro 1, o que diz? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor, do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa palavra Deus, Adonai, tá certo? Christus, Deus, tá certo? Quer dizer o quê? O próprio Deus, a mesma nomenclatura usada para Deus o Pai. Olha só, o ladrão da cruz, um pecador fraco que não foi nem discípulo. Respondendo, porém, o outro repreendia dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Quem estava do lado da cruz do condenado? Jesus ou Deus Pai? Jesus. E ele fala que Jesus é quem? Deus. Olha o testemunho, tá certo? João 20, 28, Tomé. O que Tomé fala? Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu, Deus meu. Tomé, olha aqui as feridas. Eu sou Jesus, eu sou teu Deus. Senhor meu e Deus meu. Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. Jesus é Deus e vai voltar como Deus. Aqui a gente percebe como Jesus Cristo é exaltado. A Bíblia inteira fala, Jesus é Deus. A Bíblia inteira fala, tá certo? Ele não é menor, ele é igual. Ele tem função diferente no plano da salvação da sua e da minha vida, ok? Vamos para frente. Aqui, olha só. Nós vemos que tanto Isaías quanto Apocalipse anunciam a palavra de Jesus e anunciam que Jesus é Deus. Olha só, Isaías 44, 6, vamos ler? Livro de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Quem tem a Bíblia igual a minha, está na página 723, 723. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há outro Deus. Isaías está falando de quem aqui? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Deus Pai, Jeová, Yahvé.
Aí você vai lá em Apocalipse 1:7. 1:17 foi o que eu falei. É que o microfone está falhando, por isso. Apocalipse 1:17. O que diz? Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora 2:8. E o anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse está falando de quem? Jesus. Então você vê que a mesma nomenclatura que se usa para Deus Pai, se usa para Jesus. Então Jesus é Deus, tá certo? E também olha só, Jesus, Deus ele é o bom pastor, Jesus é o bom pastor. Deus é luz, Jesus é luz. E a gente vê que a mesma nomenclatura de Jesus e de Deus é usado as mesmas palavras. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o quê? É Deus ou é uma força? Vocês têm certeza? Deus Pai foi visto, pelo menos partes dele. Jesus, ele encarnou aqui e foi visto. O Espírito Santo nunca ninguém viu. E fala que é uma força, que é um poder. Não é verdade? Porque ele está em nós, está conosco. E aí? Então o Espírito Santo é uma força que emana de Deus. Tá certo falar isso? Não? Será que o Espírito Santo, por que então o Espírito Santo nunca foi visto? Primeiro, porque não tinha necessidade de vê-lo. Dentro do plano da salvação, o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ser aquele ser que está no lugar de Deus aqui na terra. A gente vai ver isso nas passagens. Então, não tinha necessidade dele se revelar corporeamente, porque o trabalho dele é um tanto quanto espiritual e em parceria comigo e contigo. Mas o Espírito Santo é Deus, tanto quanto Deus Pai, tanto quanto Deus Filho. Não diminuam. Qual dos três é o maior? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Nenhum. Os três têm o mesmo poder, são o mesmo Deus, têm a mesma capacidade. O que diferencia dos três? Só e unicamente a função dentro do plano da salvação, que eu e você precisamos dividir didaticamente para que a gente possa entender um pouquinho mais. Entendeu? Porque mesmo na funcionalidade que a Bíblia assim expressa, eles podem trabalhar juntos em consonância, porque os três são um e um são três. Entendeu 100%? Não, que bom. Então vamos para o céu para entender 100% lá. Tá certo? É isso daí. Pastor, não consegui entender 100%. Parabéns, irmão. Eu e você, a gente está no mesmo barco. Trindade não dá para entender 100%. A gente pode chegar numa melhor compreensão. O entendimento 100% não dá. Porque é uma coisa que foge à nossa realidade. Foge o nosso mundinho. Tá certo? Por mais inteligente que você seja, a divindade está além. Mas partes da divindade a gente consegue entender de forma perfeita. O que Deus revelou, a gente precisa mostrar, aceitar e entender. E
a deidade do Espírito Santo? Vamos lá? O Espírito Santo é uma pessoa. Ok? Como a gente prova isso? Romanos 8, 27. Olha quanto texto tem para provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos ler eles? Livro de Romanos, Novo Testamento. Romanos 8, 27. 1129. Quem tem a Bíblia igual a minha, 1129. Ok? Romanos 8, 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. O Espírito Santo tem o quê? Mente. Então só uma pessoa tem mente. Um poder não tem mente. É uma pessoa que tem mente. Vamos ler outro texto? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, página 1070, quem tem a Bíblia igual a minha. São João 8, 26, 14, 26. Hoje eu estou bem, hein? As muitas letras me fazem delirar. Vamos ler? São João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele vai ensinar um poder etéreo. Um poder etéreo, não ensina ninguém. É uma pessoa que ensina. Essa palavra ensinar é a mesma raiz, é didaquê, que vem da mesma raiz de dáskalos, que é professor. Então é um professor que ensina, uma pessoa que vai ensinar. E ele é um consolador. O consolador, a palavra consolador, parakletos, no grego, quer dizer o que está no lugar de. É como se fosse um advogado. Uma força não é um advogado. O Código Civil brasileiro não é o seu advogado. O Código Trabalhista não é o seu advogado. Advogado é uma pessoa. O consolador, o parakletos, é uma pessoa. Agora vamos para o 16, 8 e 13. São João 16, 8 e 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. Quem convence é uma pessoa, não é uma força, um poder etéreo. E o 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tens ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Guia. O guia é uma pessoa. Você que é desbravador, o que foi desbravador, o guia, uma bússola pode ser o teu guia? Não. Se você não souber usar. Uma bússola na mão de um guia te conduz. Por si só, se você não souber usar, então guia é uma pessoa, tem que ser uma pessoa. Tá certo? Efésios 4:30, vamos lá abrir a Bíblia. Livro de Efésios, Novo Testamento também. Efésios 4:30. O que diz? E não entristeçais o Espírito de Deus. Uma força fica triste. Uma pessoa fica triste. Tá certo? E Apocalipse 22:17, que é o último capítulo da Bíblia. O Espírito e a noiva vêm.
dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem. Só uma pessoa pode falar. Uma força não fala. Então, o Espírito Santo não é um fantasminha. Não é uma força. Não é um poder etéreo sem forma. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é eterno e onipresente. Tá? Olha só o que diz Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno. E se você ler Salmo 139, diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu pego as asas da alvorada, tá? Para onde que eu fugirei da tua presença? O Espírito Santo é onipresente. O que é a palavra onipresente? Oni, total. O prefixo oni quer dizer total. Presente, totalmente presente. Ele se faz presente em todos os lugares. Tá certo? Ele é onisciente, onipotente e é criador, o Espírito Santo. Onisciente, ele sabe tudo. Onipotente, ele pode tudo. Deus, ele pode tudo, sim ou não? O Espírito Santo, ele é Deus, porque ele é onipotente, ele pode tudo. Salmo 104:30 fala que ele é criador também. Olha o que diz: envia o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O Espírito Santo é criador. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:1. 1:2. Você percebe aqui que o Espírito também é criador. O Espírito Santo é Deus porque ele estava na criação também. Ele contribuiu para a criação, ok? E agora, quero ler com vocês São João 14:16, que é o último texto de hoje. Diz assim, posso ler? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Sabe, gente, o Espírito Santo, ele está presente contigo nesse momento. Jesus, ele diz assim, perto de subir ao céu, perto da paixão dele. São João 14 é muito próximo da cruz. É na semana da crucifixão, São João 14. E São João 14, Jesus fala assim: olha, não fique preocupado, não fique com o coração triste. Eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar, porque eu quero morar junto com vocês. E olha, fica firme na verdade, fica firme nos princípios, fica firme nos meus ensinamentos, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai para a salvação, ninguém vai para Deus, se não for através das minhas palavras, se você não copiar a minha vida. Estou parafraseando o capítulo de São João 14. E olha, discípulos, vocês que são meus seguidores, eu vou subir para o Pai, eu vou subir para o céu, mas fiquem tranquilos, vocês não ficarão desamparados, desfilhados. Vocês terão Deus aqui, não serei eu. Quando eu for para o céu, eu vou mandar um outro Consolador. Eu vou mandar um outro Deus. O Deus de verdade, o mesmo Yahvé que vocês creem.
que se chama o Espírito Santo, o outro Consolador. Que independente da função, ele é Deus igual Deus Pai e Deus Filho. E olha, esse outro Consolador estará com vocês até a consumação dos séculos. E se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, está contigo. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está do teu lado. E hoje te importunou. E hoje fez alguma coisa acontecer na sua vida para você estar aqui. E hoje ele mexeu contigo de um jeito para você estar aqui hoje. Não é obra do acaso que você está aqui. É que você foi visitado pelo Deus verdadeiro, chamado Deus Espírito Santo. E você está aqui hoje para aprender dele, do amor dele. Você quer crer no Deus Espírito Santo na tua vida? Você quer a unção do Espírito de Deus na sua vida? Você quer dizer para Deus o seguinte: Deus, eu creio na Trindade e eu quero que o Espírito Santo trabalhe no meu viver. Quantos querem tomar essa decisão? Amém. Quero orar por você. Se coloque em pé para nós terminarmos. E que o Espírito Santo impressione o teu coração a cada momento e a cada dia. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós aprendemos que Deus Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo também é Deus. São três pessoas diferentes, mas iguais. Deus verdadeiro que trabalha para a nossa salvação. Deus Pai, nos fortaleça, nos unja e nos capacite. Que, Senhor, nós possamos ser usados, visitados e direcionados pelo Deus Espírito Santo no nosso viver. Abençoa-nos a cada instante, proteja-nos e guarda-nos. Nos leve para os nossos lares e nos traga aqui amanhã para aprendermos mais de Ti. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós temos o título A História, era para estar aqui, uma história de amor. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e até amanhã. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.